Bom dia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós estamos em uma série de pregações em Marcos, mas esse mês nós faremos uma pausa. Confesso que se não tivesse no calendário eu seguiria com Marcos. O Senhor tem falado muito ao nosso coração através desse texto, mas é uma boa oportunidade para lembrarmos um pouco acerca de doutrinas fundamentais que guiaram a reforma protestante no século XVI. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo... Aliás, irei ler do versículo 14 para dar um pouco de contexto, mas nós vamos focar nossa atenção ao 16 e ao 17. Vamos ler do 14, apenas para quando for feita a referência a esse versículo você já saiba do que se trata. Antes, me perdoe romper a liturgia, interferir a liturgia, mas aqueles que nos visitam, caso tenham um bebê e precise trocá-lo, saindo, subindo a escada, tem um trocador ali em cima e você pode fazer uso. Vamos à palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, 14 ao 17 diz assim: Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eis o texto da nossa atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche seus olhos mais uma vez e faça uma oração. Eu sei que você já orou algumas vezes hoje, mas em sinal de dependência do Senhor, feche seus olhos e peça para que Ele fale ao seu coração e para que Ele me use apesar de mim. Senhor, nós clamamos a Ti, suplicamos a Ti em dependência do Senhor, reconhecendo que sem a graça do Senhor, nossa compreensão até mesmo intelectual será falha. Sem a graça do Senhor, nós podemos nos relacionar com a Sua palavra de maneira fria. Sem a graça do Senhor, será apenas um exercício intelectual, mas a palavra não encontrará um solo fértil em nosso coração. Por isso, através do poder do Teu Espírito Santo, eu peço ao Senhor, humildemente, não porque tenho algum crédito no céu, porque não temos, mas dos méritos de Cristo, em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos a Ti. Fale conosco mais uma vez. Que a nossa mente, o nosso coração não fique disperso, mas atento para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Para a Tua glória, Senhor, nós pedimos, nós clamamos. Tem misericórdia de nós, Pai. A Sua palavra é que traz vida, por isso nós suplicamos. Traga vida, produza crescimento na Sua igreja, Senhor.
para a sua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como já dito, nós estamos em uma série de sermões nesse mês de outubro, em celebração a 508 anos de Reforma Protestante. Nós somos uma igreja que fez a sua primeira assembleia, decidiu o nome, ceando juntos há 4 anos atrás, vai fazer 5, se não me engano. Mas nós não temos um espírito de orfandade, como se nós estivéssemos reinventando o cristianismo. O Senhor sustenta a sua igreja desde o início, aliás, eu ia falar durante muito tempo, desde o início. O Senhor sustenta a sua igreja. E o que o Senhor fez, a obra, o milagre que o Senhor fez no ano de 1517, que Ele já vinha conduzindo todas as coisas, e de forma explosiva, no ano de 1517, é algo que deve ser celebrado, e sempre, em resposta àquilo, retornar aos seus ensinos. Então, para isso, nós iremos relembrar os 5 solas da Reforma Protestante, ou 5 somente, sendo o primeiro deles que nós vamos abordar hoje, o sola Escritura. O que é isso, né? Se a palavra soa muito esquisito para você. Os 5 solas são 5 slogans que formaram a base da Reforma Protestante. E sola Escritura somente a Escritura é uma reforma na hermenêutica, na maneira de interpretar as Escrituras. O que é a Reforma Protestante? Se você ainda está um pouco perdido, a Reforma Protestante é um movimento que acontece no século XVI, que tentou reformar a Igreja Católica Apostólica Romana. E eu digo tentou reformar porque não conseguiu. Se tivesse conseguido, não existia hoje a Igreja Católica Apostólica Romana. E esse fracasso resultou então na exclusão de reformadores e o surgimento do que nós chamamos hoje de protestantismo. O que significa então os 5 solas da Reforma? Sola é uma palavra que vem do latim, que significa somente, e os 5 solas, os 5 somente são sola Escritura, somente a Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e sola Deo gloria, somente a Deus a glória. A origem desses 5 solas não se dá em alguém ou em alguma reunião específica. Esse slogan ele vai aparecer no período pós-reforma, em combate ao Concílio de Trento, e ele acontece como uma resposta ao catolicismo. É uma sintetização de como os reformadores divergiam em sua base com a Igreja Católica Apostólica Romana. E nesse processo, nesse período, o que se deu ali foi um dos lemas muito importantes da Reforma Protestante: é a Igreja Reformada sempre se reformando. E esse emblema é muito importante, nós sempre voltamos para ele no mês de outubro, porque Paulo vai escrever essa carta a Timóteo, para que Timóteo não perca de vista algumas verdades importantes para a sua vida e para a vida da igreja. E para que ele não perca essas verdades importantes, Timóteo precisa estar sempre ancorado nas Escrituras. Por isso esse texto do capítulo 3, versículos 16 e 17. O meu interesse aqui dessa manhã com os irmãos, embora o sermão não se dá hoje tão expositivamente quanto tem sido no livro de Marcos, o meu interesse aqui não é focar no sola Escritura, no somente Escritura, como um combate ao romanismo. Mas, sobretudo, o meu principal objetivo nessa manhã com os irmãos é fazer um convite ao sola Escritura como uma realidade para as nossas vidas. É uma reforma para hoje. Eu não sei se há alguém aqui que pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. E se tiver, a gente pode conversar mais à frente. Mas o objetivo, sobretudo, é convidar para a reforma para reformados. É lembrar que nós precisamos sempre voltar a essas realidades. Do contrário, nosso coração naturalmente irá caminhar para o erro, para o engano. Nós somos criativos em inventar novos meios de tentar salvação, que não seja por meio de Cristo somente, para a glória de Deus somente, pela fé somente, pela graça somente, e as Escrituras somente. Bom, nesse texto que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para 3 grandes pontos. E o primeiro dele é o atributo das Escrituras, no versículo 16, na parte A. O segundo dele é a função das Escrituras, na parte B. E o terceiro dele é o propósito das Escrituras.
E nós vamos num ritmo um pouco mais acelerado que temos ido até agora, nos outros sermões. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção então é para o atributo das Escrituras. Note que o versículo começa dizendo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que significa dizer que as Escrituras são inspiradas por Deus? Dizer que ela é inspirada é dizer que as Escrituras são de origem divina. Embora a Bíblia tenha sido escrita por cerca de 40 pessoas, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes, em um período muito grande, em séculos, ainda assim essas pessoas escreveram as Escrituras movidas pelo Espírito Santo. É por isso que não há contradição nela. Então dizer que as Escrituras são inspiradas por Deus é dizer que as Escrituras é fruto de uma inspiração, de influência divina, e por isso não contém erros. Qual é a extensão dessa inspiração? Quais partes das Escrituras? Há uma religião prima, é outra religião, que vai dizer que as Escrituras contêm a palavra de Deus, e não que ela é a palavra de Deus. Mas note o que diz o versículo 16, ele diz que toda a Escritura, ou seja, a extensão da inspiração das Escrituras, ela toda, inclusive Levíticos, que você nunca termina quando começa a leitura anual, porque é difícil. Toda a Escritura é inspirada por Deus, inclusive 1 Crônicas, que vai do capítulo 1 ao 9, só genealogia. Esse texto foi escrito por inspiração divina. De fato, para os primeiros leitores de Paulo, aqueles que leem no primeiro século aquela carta, para eles não havia ainda sido finalizada as Escrituras, o cânon das Escrituras. Para eles toda a Escritura, ao ler esse texto, é fazer uma referência ao Antigo Testamento, e creio que alguns textos do Novo Testamento. Acredito que no momento em que Paulo escreve essa carta, provavelmente apenas 4 livros do Novo Testamento ainda não tinham sido escritos. Mas para nós hoje, ler esse trecho e dizer toda a Escritura é inspirada por Deus, reconhecer que de Gênesis a Apocalipse é inspiração divina, é palavra de Deus. E se as Escrituras são inspiradas por Deus, então ela é suficiente. Se ela é inspirada por Deus, então ela tem suficiência. Ou seja, isso significa dizer que a Escritura é suficiente, ou ela tem suficiência, que ela é a autoridade máxima e final para a nossa conduta de fé, de moral. Aquilo que nós mencionamos agora no primeiro capítulo, do primeiro parágrafo da confissão de 1:9. Se ela é inspirada por Deus, então as Escrituras também é infalível. As Escrituras é infalível no seu propósito. Toda palavra que Deus declara se cumpre. Ele diz haja e há, mesmo que não tenha nenhuma matéria para se produzir algo. Dizer que as Escrituras é inspirada por Deus é dizer que ela é também inerrante. Se ela é inspirada por Deus, então não contém erros nos textos originais. Então ela é inerrante também no sentido de que não conduz o homem ao erro, mas apenas à verdade. Dizer que as Escrituras é inspirada por Deus é dizer que ela tem autoridade final. Esse texto de 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, é um texto-chave para esse slogan do Sola Escritura. Já expliquei que a Sola Escritura é somente Escritura, então, amém, né? Não preciso ficar sempre citando o sinônimo. E o Sola Escritura, meus irmãos, essa doutrina, esse slogan, ele surge em resposta a 2 problemas de autoridade na teologia católica medieval. 2 problemas de autoridade que a teologia católica medieval tinha. Primeiro, era a autoridade papal. Ou seja, o Papa, na concepção deles, é o grande líder da igreja, que atua como um vigário, ou seja, um substituto de Cristo na terra. E sendo ele um líder máximo da igreja, o Papa possui infalibilidade, logicamente, quando se trata de ex-cátedra, quando se trata de assuntos doutrinários. Mas há uma outra compreensão de autoridade para a teologia católica medieval, que é a autoridade da tradição. E ainda hoje esses ambos fontes de autoridade da católica apostólica romana são essas 2 autoridades, tanto o Papa quanto a tradição. E talvez você pergunte, mas você acabou de falar que existe uma tradição, uma relação com a igreja do passado. Os reformadores eram contra a tradição? Não pelo simples fato de ser uma tradição. Tradição em si não é algo negativo, algo ruim. Não é esse o ponto. Nas Escrituras nós vamos ver uma série de ênfases, tanto positivas quanto críticas à tradição.
O ponto é que a tradição, ela deve ser rejeitada todas as vezes que entra em choque com a palavra de Deus, ou quando tenta se nivelar a ela. Imagine o seguinte, imagine que você vai discutir sobre um tema. Quando nós estamos falando de autoridade, nós estamos falando sobre isso. Quem dá a palavra final? A quem você se baseia, sobretudo? A ideia final. É o que a ciência diz? Entende? É a tradição, mas a gente sempre fez assim. É o que o Papa disse. Esse é o ponto. Os reformadores, meus irmãos, sustentavam que a Escritura é a única autoridade infalível dentro da igreja. E é claro, meus irmãos, que a autoridade dos credos, o credo apostólico, o credo niceu, o credo de Calcedônia, era indiscutivelmente considerada pelos reformadores. Mas somente as Escrituras são incondicionalmente autoritativas. Como já foi falado aqui, isso é tão verdadeiro, que olha o que diz a Confissão Batista de 1689. E olha que interessante, eu vou chamar a sua atenção para você ouvir o parágrafo 10. O parágrafo 10 vai dizer o seguinte: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos do concílio, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens em espírito particulares. Quem é o juiz supremo? Quem define? Quem dá a última palavra sobre isso? Tudo isso deve ser examinados, e em cuja sentença devem ser firmados, não pode ser outro senão as Sagradas Escrituras, anunciadas pelo Espírito. Então, de acordo com o que a Escritura anuncia, nossa fé é finalmente decidida. De acordo com o que a Escritura anuncia, nossa fé é finalmente decidida. Como nós definimos no que nós cremos? De acordo com o que as Escrituras anunciam. Se ela é a palavra de Deus, se ela é inspirada por Deus, então ela tem autoridade final. A discussão não é se eu acho, a discussão não é se eu sinto, a discussão é o que a palavra de Deus diz. Mas há uma necessidade de ainda reafirmarmos o só a Escritura. Nós precisamos sempre voltar a esse slogan, e o mês de outubro é uma boa oportunidade para isso, porque nós precisamos ainda anunciar só a Escritura para reformados. Nós precisamos pensar nisso. O que eu quero dizer sobre isso, deixe-me usar uma expressão que gosto, não no sentido de que ela é boa, mas porque ela faz sentido para nós, que é de um papismo reformado. O que eu quero dizer com isso é que é claro que existe autoridade em homens como o reverendo Augusto Nicodemos, como o reverendo Hernandes Dias Lopes, como Paul Washer, como John MacArthur e tantos outros. Mas a autoridade desses homens se dão pela sua competência e preparo teológico, e não por não cometerem erros e serem infalíveis. Nós precisamos lembrar do só a Escritura, principalmente quando estamos discutindo algum ponto teológico. Você, meu irmão e minha irmã, não precisa ser amilenista, porque o reverendo Nicodemos é amilenista. Você deve ser amilenista por ter sido convencido pelas Escrituras Sagradas, porque ela é inspirada, porque ela é infalível. O que eu quero dizer, você já reparou que em algum momento nós estamos discutindo, e de fato há uma competência e preparo teológico desses homens que dá uma certa autoridade, mas dizer fulano de tal tem essa perspectiva não dá o checkmate no assunto. Quem dá a resposta final é a palavra do Senhor. Há também ainda um conflito de tradicionalismo reformado. Meus irmãos, a tradição em si, como já dito, não é um problema. Ouça, 2 Tessalonicenses 2,15 diz o seguinte: assim, pois, irmãos, Paulo diz, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então a tradição em si não é um problema, mas não confunda a tradição com o tradicionalismo. Um autor chamado Charles Swindoll, ele diz que a tradição é a fé viva dos que já morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Deixa-me dar um exemplo do que eu quero dizer com a autoridade final não ser um tradicionalismo. Em algum momento talvez você já tenha experimentado isso ou visto isso. Enfim, talvez a igreja sempre pôs a mesa da ceia desse lado aqui do púlpito, e aí sempre teve a decoração, toda a ceia sempre teve aquela mesa bonita, e aí de repente a igreja começa a ficar cheia e não há mais espaço para pôr uma ceia aqui, porque se tiver uma mesa aqui, não tem mais ninguém aqui na frente, não cabe mais nada.
E aí a igreja percebe que não funciona. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar essa mesa daqui, deixa lá a ceia separada ali no canto, e quando nós formos servir a ceia, a gente recolhe e começa a distribuir a ceia. E alguém diz assim: mas pastor, há 30 anos essa igreja tem a mesa aqui nesse lugar. Aí você diz: sim, mas e daí? Porque a gente faz isso há 30 anos, deve permanecer fazendo? Esse é o tradicionalismo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 11, versículo 23: o que eu recebi do Senhor também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graça, partiu. O que é isso? É a tradição que foi passada através de Paulo. Ele recebeu do Senhor e passou. Também lhes entreguei. A ceia não deve ser tirada. Eu não sei, uma coisa assim do passado, fazia sentido, porque a galera comia pão e vinho. Agora a gente mexe. Por o seguinte: vamos tomar Coca-Cola e Doritos na ceia. Nesse aspecto, deve-se seguir a tradição. O problema é que, meus irmãos, a defesa da maioria dos reformados, por exemplo, quanto ao sensacionismo, o pé do batismo, se dão muito mais pela tradição do que pelas escrituras. Meus irmãos, as escrituras não fazem silêncio, por exemplo, quanto aos dons. Então você deve ir a ela. Você não precisa apelar apenas para a tradição para pensar sobre esse tema. O convite que quero fazer, se ainda não está muito claro para ti, o convite é que o nosso principal argumento sobre qualquer assunto seja as escrituras e não o nosso ceticismo. Não, mas eu não consigo acreditar num negócio desse. Ou, mas isso aqui não me desce. Mas eu não gosto disso. Que a autoridade final seja a palavra de Deus, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Mas observe, em segundo lugar, a função das escrituras. Essas são algumas implicações do atributo dela de inspiração divina. Mas em segundo lugar, a função das escrituras. Versículo 16, a parte B dele diz o seguinte: que ela é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Há 4 palavras porque a última tem 2, né? Então são 5. Mas você entendeu? 4 palavras que podem... Nós podemos nos debruçar nessas palavras: ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é para a estrutura dessa palavra, dessas 4 palavras. Observe a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção: essas 4 palavras têm conotação tanto positiva quanto negativa. Negativa quanto positiva. Ou seja, ensino, algo positivo. Repreensão, algo negativo. Correção, algo negativo. Educação na justiça, algo positivo. Por que isso é importante? Por que eu chamo sua atenção nesse aspecto? Pensando na função das escrituras. Porque alguns vão dizer que basta ensinar o que é certo, que o erro vai ser corrigido. Você não precisa falar do que está errado nas outras igrejas, não precisa falar do que está errado na sua igreja, você precisa falar só assim o que é certo. O resto se alinha. Mas eu suspeito que não deva ser assim. As escrituras ensinam tanto o certo quanto corrigem o erro. As cartas foram escritas para a correção de falsos ensinos. As escrituras são tanto para corrigir quanto para instruir. Há um paralelo, meus irmãos, muito grande com a carta de Paulo a Tito aqui. Se você pegar a carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 9, quando ele vai falar sobre os critérios, as qualificações que um presbítero, o pastor deve ter para que ele se torne um pastor, um presbítero dessa igreja. Um dos seus critérios, no versículo 9, vai dizer que ele deve exortar pelo reto ensino, ou seja, algo positivo, e deve convencer os que contradizem ele, algo negativo. Então a palavra, meus irmãos, as escrituras, ela é tanto para inspirar pelo caminho certo, quanto alertar quando sai da trilha, meu irmão. Ela é tanto para ensinar o certo, quanto para corrigir o erro. Mas há um segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção, para essa função das escrituras, que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É que nessas 4 palavras você tem tanto algo doutrinário quanto prático. Tanto doutrinário quanto prático. As escrituras, meus irmãos, tratam tanto da mente
do intelecto, quanto do nosso corpo. As escrituras tratam tanto da doutrina, quanto da prática, tanto da ortodoxia quanto da ortopraxia. Alguém disse que o corpo nunca vai aonde a mente nunca esteve. Ou seja, as escrituras trabalham tanto o ensino e a repreensão, que é algo doutrinário, uma informação, quanto a correção e a educação na justiça, que são coisas práticas que devem ser feitas. Essa é a estrutura, inclusive, das cartas do Novo Testamento. Deixe-me dar um exemplo. Se você quiser, você pode folhear a sua Bíblia enquanto eu falo. Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, você vai ter doutrina sendo explicada ali. Então, fruto dessa doutrina, por isso, capítulo 2 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Começa assim então a dar instruções práticas. As irmãs aqui estão lendo nas reuniões mensais de mulheres, elas estão lendo o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E o que você precisa compreender aqui, para não acontecer um acidente, o que você precisa compreender aqui na carta aos Efésios, irmãs, é que no capítulo 1, 2 e 3 você tem doutrinas da salvação do Evangelho sendo ensinadas ali. Então você vai ter práticas, frutos dessa doutrina. Então vivam de acordo com o capítulo 4, 5 e 6. O mesmo acontece em Tito. Nós fizemos uma série bem longa em Tito. Você vai ver no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, Paulo vai dizer para Tito ensinar de acordo com a sã doutrina. E ele vai começar a falar de um monte de questões práticas. Depois ele vai dizer por que eles devem ser assim. Versículo de 11 a 14, ele vai dar doutrina. Mas sabe que doutrina não é uma coisa insignificante? Doutrina não é uma coisa só para o seu intelecto. O ensino correto, meus irmãos, produz uma vida correta. A repreensão de falsas doutrinas protege a prática da vida da igreja. A correção prática nasce de convicções doutrinárias. A educação na justiça forma um estilo de vida fundamentado na palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, a escritura molda a mente, a doutrina, para transformar a vida prática. Isso porque, meus irmãos, isso porque apenas ações, só ações, não está de acordo com o Evangelho. Algumas pessoas, talvez tentando parecer bem piedosas, dizem assim: eu não fico discutindo esse negócio não, esse monte de bobeira, de doutrina aí, eu sou prático, eu quero viver isso na prática. Mas sem doutrina correta, não há prática correta. Entenda que a vida cristã não é só fazer coisas. Sem o Evangelho, sem a mensagem da cruz, as ações podem até estar corretas externamente, mas o coração não. Alguém que faz uma doação de um casaco para aquecer o frio de alguém, essa atitude é correta. Mas se ele o faz para parecer bom, para se sentir bom, se ele faz para receber o céu, então a sua ação é pecaminosa, mesmo que seja boa. Mas se ele o faz porque Cristo salvou, porque a obra de Cristo na cruz abriu um caminho que ele não poderia ir, porque Cristo morreu para perdoar os seus pecados, então em resposta e gratidão ele faz essa boa ação, então essa atitude está correta. Sem o Evangelho, as ações podem estar corretas externamente, mas o coração não. Falamos dos atributos das Escrituras, falamos da função das Escrituras, tanto corrigir, tanto positivo quanto negativo, tanto doutrinário quanto prático. Mas eis o último ponto: o propósito das Escrituras, versículo 17. Versículo 17 diz o seguinte, que 16: toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação e justiça. Mas qual o propósito? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos dividir esse versículo em duas partes. Observe, as Escrituras é dada a fim de que o servo de Deus seja perfeito. O que é ser perfeito? Aqui nesse texto, ser perfeito é ser transformado à imagem de Cristo. Em Efésios 4, Paulo vai dizer que Deus deu pastores, presbíteros para a igreja, para que possa ser formada à imagem de Cristo. É esse o aperfeiçoamento que Deus está fazendo no seu povo.
Então ser perfeito é ser transformado à imagem de Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos ir às Escrituras. Nós devemos nos dedicar às Escrituras. Ela deve ser a autoridade final na nossa vida, porque à medida em que nós nos debruçamos nas Escrituras, nós somos transformados cada vez mais à imagem de Cristo. Sozinho, pela sua força de vontade, sem a compreensão com as Escrituras, você não chegará a ser formado à imagem de Cristo. Já viu aquela pessoa que você fala assim, falta tudo naquela coisa, você é fantástica, só falta Jesus. Certeza que tem uma série de ações boas, mas a raiz é pecaminosa, não é santa. Nós precisamos ir às Escrituras, porque o Senhor transforma o nosso coração, Deus transforma a imagem de Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos às Escrituras. Que seja as Escrituras somente a autoridade final. Que o só a Escritura não seja apenas em nossas bocas. Que só a Escritura não seja apenas palavras, não seja apenas uma doutrina que nós visitamos no mês de outubro. Que só a Escritura esteja nos nossos corações. Leia a Bíblia. O ruído diminuiu. Leia a Bíblia, meu irmão. Vá às Escrituras para ser transformado à imagem de Cristo, como diz um autor chamado James Hamilton Jr., e eu faço das palavras dele as minhas palavras. O melhor modo de deixar o pensamento do mundo e entrar no pensamento da Bíblia, deixar de ser mundano, de pensar como o mundo. Pense no Salmo 1. O Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a rodas escarnecedores. Aí você diz, eu não faço isso. Mas para você ter certeza que você não faz isso, você precisa estar no versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se não há prazer na lei do Senhor, se você não medita nela de dia e de noite, certamente você já está caminhando no conselho dos ímpios. Você está seguindo uma mentalidade ímpia. Por isso, o melhor modo de deixar o pensamento do mundo e entrar no pensamento da Bíblia é estudar a própria Bíblia, horas. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Leia a Bíblia muito e leia sempre. Percebe que o melhor modo de entender a interconexão da Bíblia, de entender ela como um livro todo, é ler grandes pedaços numa só sentada. Em vez de ler a Bíblia por pedacinhos, por que não sentar e ler o quanto você puder de Gênesis de uma só vez? Entregue-se de verdade ao estudo da Bíblia. Tire uma semana e tente ler todo o Antigo Testamento, do começo ao fim. Isso leva a semana inteira ou mais, mas você pode imaginar um jeito melhor de passar uma semana? Precisamos crer, meus irmãos, precisamos reafirmar a autoridade das Escrituras. E isso não significa apenas dizer que as Escrituras estão acima da tradição católica romana. Nós precisamos ser apegados à palavra fiel. É colocar as nossas opiniões, os nossos conselhos, as nossas conversas, as nossas resoluções de conflitos conjugais, as nossas resoluções de conflitos com irmãos, à luz das Escrituras. Nós temos de ter a qualidade que é exigida do presbítero em Tito 1:9. Novamente faço referência a esse texto. Em Tito 1:9, o presbítero precisa ser apegado à palavra fiel. Nós precisamos proclamar esse só a Escritura, não apenas no nosso discurso, não apenas combatendo as heresias católicas romanas, não apenas reclamando da igreja X, que não tem uma linha que você acredita. Não, nós precisamos, na verdade, proclamar o só a Escritura na nossa vida, sendo apegado à palavra fiel. E ser apegado é amar, é respeitar, é estudar, é acreditar e obedecer a palavra. Quando eu estou falando sobre ser apegado à palavra fiel, você precisa entender que você pode ter um grande compromisso com a doutrina da inspiração das Escrituras, mas não ser apegado à palavra de Deus. Você pode ter um compromisso com a inerrância das Escrituras, defender isso a ferro e fogo nas redes sociais, mas não ser apegado à palavra de Deus. Você pode ter um grande zelo para não riscar a sua Bíblia, não estragar a sua Bíblia e não ser apegado. Seu filho não pode nem encostar nela, mas você ainda não é apegado à palavra fiel. Você pode ter muitas Bíblias de estudo, várias Bíblias de estudo, e não ser apegado. Você pode ter uma série de versões do seu celular da Bíblia e ainda assim não ser apegado à palavra fiel.
Você pode ter muitos versículos decorados na sua mente e ainda assim não ser apegado à palavra fiel. Porque ser apegado à palavra é amar, é respeitar, é estudar, é acreditar e obedecer à palavra, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Esse é o propósito de ser apegado à palavra fiel, a fim de que o servo de Deus seja perfeito. E segunda parte do versículo 17 diz: e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As escrituras têm esse propósito, e nós temos que relacionar com ela, porque ela tem esse propósito de nos transformar e nos tornar perfeitamente habilitados para toda boa obra. O que significa toda boa obra? Quando você escuta a palavra boa obra, fala a verdade, a primeira coisa que talvez apareça na sua cabeça é ação social. O texto não diz todas as boas ações. Ele não diz, as escrituras, ela é inspirada por Deus a fim de tornar você perfeitamente habilitado para todas as boas ações. Ele diz para toda boa obra. Ou seja, é tudo o que você fizer. Matt Parman diz o seguinte: segundo as escrituras, boas obras não são simplesmente as coisas raras, especiais, extraordinárias ou super espirituais que nós fazemos. Em vez disso, elas são tudo o que fazemos com fé. Quando você está respondendo e-mails, você não está apenas respondendo e-mails, você está fazendo boas obras. Quando você participa de reuniões, você não está apenas participando de reuniões, você está fazendo boas obras. Quando você janta com a sua família, você não está apenas jantando com a sua família, você está fazendo boas obras. Quando você coloca as crianças na cama, você não está apenas colocando as crianças na cama, você está fazendo boas obras. Então boa obra é tudo que você faz. Por quê? Porque se tudo que você faz, se o que você faz não pode ser feito para Deus, você não deveria estar fazendo. Boa obra é tudo que você faz, porque se o que você está fazendo, tudo que você faz, não pode ser feito para Deus, então você não deveria estar fazendo isso. Alguns podem dizer: não, mas eu preciso fazer mais coisas para Deus. Então eu diria: se o que você está fazendo hoje no seu trabalho não é para Deus, pare de trabalhar. Tudo que nós fazemos precisa ser para Deus. E as escrituras nos preparam para trabalhar perfeitamente, nos tornar perfeitamente habilitados para toda boa obra. E o que significa dizer que ela nos transforma, ela nos dá ferramentas para sermos perfeitamente habilitados para fazer tudo que nós fazemos. Isso significa que até que você vá às escrituras, não há como praticar qualquer coisa, toda boa obra, de forma correta. Não tem como. Você não consegue. Cornelius Van Til, gosto muito dessa citação. Cornelius Van Til diz o seguinte: não há nada neste universo sobre o qual os seres humanos possam ter informação completa e verdadeira, exceto se levarem a Bíblia em consideração. Não queremos dizer, é claro, que alguém deva recorrer à Bíblia em vez de ir ao laboratório se pretende estudar a anatomia de uma serpente. Mas, ouça atentamente, se alguém vai apenas ao laboratório e não também à Bíblia, ela não terá uma interpretação completa acerca da serpente. Em outras palavras, se você não for às escrituras para interpretar a história, estudante de história, ou que gosta de história, se você não for às escrituras para interpretar a história, você pode ter informações dos fatos, do que aconteceu na história, mas irá interpretá-la de forma errada. Você irá trabalhar com pressupostos pagãos. Se você não for às escrituras, você pode ser muito bom em português e matemática, mas a sua informação sobre isso é incompleta. Por quê? Porque ela se utiliza apenas da revelação geral, da criação, mas ela ignora a revelação especial que é a palavra de Deus. Se você não for às escrituras, você pode tirar boas fotos, Mateus, tirar boas fotografias,
mas o seu senso estético ainda é deturpado, distorcido, porque não leva em conta o que Deus diz sobre beleza, bondade e verdade. O mesmo para a moda. Se você não for às escrituras, você pode até cozinhar muito bem, mas a sua relação com a comida será uma relação idólatra. Se você domina todas as linguagens de programação, mas não for às escrituras, eis os TI. Se você domina toda a linguagem de programação, mas não for às escrituras, a sua relação com a tecnologia será distorcida. Você saberá como programar, mas não o porquê, nem o para quem você faz o que faz. Se você não for às escrituras, você verá o ensino, a educação apenas como transmissão de conhecimento, ou um desenvolvimento de habilidades para a pessoa estar preparada para o mercado de trabalho, e não como um ato de serviço diante de Deus, com alunos criados à imagem de Deus. Você não saberá quem são os seus alunos diante de Deus, professores. E qual é o verdadeiro fim do conhecimento, que é amar a Deus e amar ao próximo. Você terá informações pedagógicas, mas sem a interpretação correta da realidade, sua prática educativa acabará moldando pelos valores da cultura e não pelos valores do reino. Você entende o que eu estou dizendo? Nós poderemos ir longe aqui. Nós podemos falar sobre beleza, estética. Nós podemos falar sobre várias áreas. O que você precisa levar em consideração é que Adão precisou da palavra de Deus para interpretar corretamente o jardim, para entender qual fruto ele poderia comer e qual não. E quando ele disse assim, não, eu sei quais são as maneiras de lidar com a vida, houve a queda. Mas observe, antes que houvesse a queda, antes que houvesse o pecado no mundo, Adão precisou ouvir a palavra de Deus para dizer como ele deve se relacionar com as árvores, com os frutos. O que dirá nós depois dos efeitos da queda? Deixa-me concluir então, meus irmãos. Nós devemos ir às Escrituras Sagradas, porque o assunto dela é o Evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. É isso que está no versículo 15. Perceba como isso está conectado em tudo que foi dito até agora. Dentro da carta de 2 Timóteo, esse texto que nós lemos aparece no contexto de Paulo exortando Timóteo, lembra-se disso? A permanecer firme, no Evangelho, em meio aos falsos mestres, em meio às perseguições. Então, meus irmãos, o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça da Escritura tem como centro a mensagem de salvação em Cristo Jesus, que molda a vida inteira do servo de Deus. Meus irmãos, a palavra é central, somente a Escritura, só a Escritura, a palavra é central, porque o Evangelho é central na palavra. E é por meio dela, dessa palavra evangélica, que a igreja permanece fiel, madura e frutífera. Sem o Evangelho, meus irmãos, ouça, sem o Evangelho, o nosso estudo da Bíblia seria mero intelectualismo. Mas pelo Evangelho, a Bíblia se torna o instrumento da graça de Deus para nos transformar. Então, quando nós dizemos só a Escritura, não é um grito vazio de tradição reformada. É um convite diário para nós ouvirmos a Jesus, crer em Jesus, seguir a Jesus e ser moldado pela palavra de Jesus em cada área da nossa vida. Só a Escritura nos lembra que não precisamos de uma outra voz final além da dele. A cultura é importante, mas não é a voz final. A tradição é importante, mas não é a voz final. As nossas experiências são importantes, mas não é a voz final. Cristo fala pelas Escrituras. E à luz disso, meus irmãos, deixa eu perguntar algo para os irmãos. A sua vida está sendo moldada pela palavra viva de Deus? A sua visão de mundo, as suas decisões, as suas práticas diárias estão sendo interpretadas a partir das Escrituras ou de outras vozes? Quando há discussão no seu casamento, é as Escrituras que norteiam quem está certo, quem está errado, ou é quem grita mais alto? Você tem se apegado à palavra como aquele que ama e depende dela, ou apenas como um conceito doutrinário correto?
O Evangelho, meus irmãos, que é o tema revelado das Escrituras, não é uma maneira de enxergar a vida, mas é a única maneira de enxergar a vida como ela realmente é. Talvez a sua resposta para essas perguntas tenham sido todas negativas. Você ouviu tudo isso e falou assim: eu gosto da Escritura, mas ando tão mal das pernas, não tenho lido a palavra de Deus, gostaria de ler mais, gostaria de ser mais dedicado à palavra de Deus, gostaria de ter mais conhecimento, e eu sou tão devagar, tão ignorante. Existe uma boa notícia para você. E a boa notícia é que mesmo quando nós somos infiéis, ou fomos infiéis à palavra, Cristo foi fiel por nós. Ele viveu e se submeteu à palavra. Ele confiou nela até a cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar o Espírito que, como vimos ontem, escreve a palavra em nossos corações. Por isso hoje, meu irmão, o convite dessa manhã é que você se arrependa da sua negligência com as Escrituras, da sua autossuficiência ou da sua confiança nas suas tradições humanas, e volte-se para Jesus, a palavra encarnada que perdoa, que restaura e que equipa. Só a Escritura, meus irmãos, não é um lema para debate teológico, é um chamado a um relacionamento vivo com Deus que fala pelas Escrituras. Vamos orar. Senhor, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Teimosos, queremos viver muitas vezes segundo a nossa própria vontade, mas a Sua palavra foi pregada e nós fomos lembrados acerca de doutrinas tão essenciais da fé cristã, que é a inspiração da Sua palavra, a Sua inerrância, a Sua função doutrinária e prática. O Seu propósito. Senhor, que essas verdades não sejam apenas discurso entre nós, Pai. Que a nossa vida, as nossas relações, que as nossas decisões, que as nossas opiniões sejam todas fundamentadas na Sua palavra, Senhor. Há pessoas aqui que talvez estejam ouvindo e que tenham dito no seu coração: mas eu não acho que é assim. Que o Senhor leve essa pessoa ao arrependimento e à fé na Sua palavra, que é inspirada pelo Senhor. Que mais do que os ruídos de tantas vozes, nós possamos silenciar o nosso coração e ouvir a Sua palavra, Senhor. Convença-nos, Senhor, porque através da Sua palavra que o Senhor fala conosco, nos ensina, se relaciona conosco. Nós te louvamos, Pai, por essa verdade, porque o Teu Evangelho é o assunto da Sua palavra. Nós te agradecemos por isso. Amém.